A pensão por morte é um benefício ao dependente, né, do decújo, do falecido. É muito importante que você que tem um dependente, que você contribua com o INSS, né. No caso de óbito, essa pessoa, se for um menor de idade até os 21 anos, vai receber uma pensão por morte. Se for esposa ou companheira, vai ter direito a uma pensão por morte. Então, assim, qual o gargalo da pensão por morte? Qual a maior dificuldade? Por que as pessoas mais me procuram para resolver requerimentos de pensão por morte? O gargalo maior é no caso do companheiro, companheira. Por quê? Porque o companheiro, companheira, a maioria não tem registro dessa união estável em cartório. Então, a maioria dessas pessoas precisa provar por documentos. E às vezes até tem esse registro, mas o INSS, ele não quer apenas um registro só, ele quer mais de um registro. Por exemplo, tem pessoas que ostentam a certidão de casamento, são casados no papel, mas efetivamente não convivem maritalmente com a pessoa mais. O INSS ele sabe disso. É por isso que ele não exige apenas um documento, inclusive de quem é casado. Lógico, a pessoa que é casada no papel, ela tem um importante documento que é a certidão de casamento. Mas aquela pessoa que vive uma união estável, na grande maioria das vezes, como eu já falei anteriormente, não vai ter uma comprovação dessa união estável em cartório. Então ela precisa comprovar endereço em comum. Muito importante, o documento mais importante é a certidão de óbito. Seja declarante do óbito, declare o óbito, faça constar naquele documento que você declarou o óbito. Porque uma prova contemporânea ao óbito, por exemplo, você casou há 20 anos atrás, teve filhos, os filhos já estão maior de idade, né? E documento, a certidão de óbito, você sendo declarante, você está atestando que no momento do óbito você estava ali com ele. Então é a prova mais importante em se tratando de pensão por morte, e a certidão de óbito é a primeira prova que o magistrado, que o INSS analisa. A certidão do óbito, o local do óbito, a cidade, vê se bate com o endereço seu declarado no INSS. Por isso é muito importante que você procure um advogado especialista que ele vai analisar seus documentos e não só analisar e juntar, como muita gente pensa que vou requerer uma pensão por morte no INSS e só anexo o documento. É muito importante, se você puder, anexe uma petição explicando cada documento que você está anexando e por que aquele documento é uma prova, principalmente nos casos de união estável, porque isso vai fazer com que muito dificilmente o seu requerimento seja indeferido. Então, com certeza, o principal gargalo da pensão por morte é a comprovação. Por isso é muito importante, repito aqui, a assistência de um especialista, de um advogado especialista, que ele vai reunir o máximo de documentação possível. Muita gente não sabe, por exemplo, você tem um plano funerário, tá lá é como seu dependente, seu cônjuge, isso é uma excelente prova, ou então você é dependente dele no plano funerário, cartão de crédito, você é dependente, comprovantes de residência no mesmo endereço, né, comprovar um decurso de tempo, filho em comum, certidão de nascimento dos filhos, tudo que for documento que comprove, fotos, hoje em dia está sendo muito usado prints da rede social, fotos que estão na rede social, todas essas provas são importantíssimas. Por isso é que eu sempre falo, procure um especialista. Mas além disso, eu não posso deixar de alertar aquelas pessoas que convivem com alguém em união estável, mas não procurou legalizar, não procurou casar, não procurou reconhecer em cartório. Faça isso, legalize, porque ninguém sabe o dia de amanhã. Eu recebo muitas pessoas no escritório que não procuraram resolver em vida e vêm resolver depois, após o óbito, e nem sempre consegue resolver, porque muitas vezes não tem documento de comprovação, muitas vezes não tem nem comprovante de residência, às vezes mora de favor, às vezes não tem leitura e manda outra pessoa declarar o óbito. Acontece demais isso, e por isso que é importante você procurar casar, ou reconhecer a união estável em cartório, se legalize, ninguém sabe o dia de amanhã não. E não é bom apenas para você que está procurando se legalizar, é bom também para o seu cônjuge, para o seu companheiro, né? Legalize essa união, que você vai evitar muitos problemas, vai evitar muitas demandas na justiça, vai evitar até que precise de um advogado junto ao INSS. Mas, infelizmente, na prática, não é isso que eu vejo acontecer. Por isso que é importante procurar o auxílio de um especialista. Porque, acredite, sai mais caro você não ter assessoria de um advogado
e não receber nada do que você ter uma assessoria de um advogado e pagar os honorários. Mais caro é não receber. Então, um benefício que pode ficar para o resto da sua vida, não faça de qualquer jeito. Procure sempre o auxílio de um especialista. Lembrando que o advogado ele não é obrigatório no INSS. Ele é facultativo, mas se você puder, tenha um advogado ao seu lado, porque ele vai trazer segurança jurídica, vai trazer mais tranquilidade. Procure alguém que seja especialista realmente na área, que trabalhe com isso. Com certeza o resultado vai ser um resultado mais seguro, vai ser um resultado que vai evitar dores de cabeça e vai sair até mais barato do que você deixar para contratar o advogado apenas na fase judicial, que é quando o benefício é indeferido. A maioria dos advogados dessa área, assim como eu, cobra por êxito, cobra um percentual em cima do êxito. Então, aquela pessoa que não teve um benefício deferido na via administrativa e precisar ir para o judicial, com certeza vai sair mais caro, porque vai ter o retroativo que você já poderia estar recebendo e o advogado vai ter participação também desse retroativo. Então, procure um especialista, é muito importante, se tratando não só de pensão por morte, mas qualquer benefício do INSS, um auxílio de um profissional, porque o barato sai caro.